Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Conforme está aí na capa, vamos ver hoje Desconstruindo Paulo Freire. Para quem não sabe, Paulo Freire foi o nosso patrono da educação brasileira, é o nosso patrono da educação brasileira desde 2010, por lei sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff. E tão alta honraria, desculpem, mas não condiz com o nosso atraso em matéria de educação, todo mundo sabe, pois somos um dos países mais atrasados do mundo nessa matéria. E no livro Marxismo Cultural, A Revolução pela Cultura, que eu escrevi, eu dediquei um capítulo só para explicar as falhas na educação pelo método do pedagogo Paulo Freire. Na verdade, ele não era pedagogo, ele era um advogado e que nunca exerceu a profissão, mas ele se dedicou, ele gostava de ensinar porque, na verdade, ele pregava o marxismo. Ele era um homem de esquerda e ele tinha por predileção pregar a doutrinação marxista. Então, este livro, que eu chamado Desconstruindo Paulo Freire, foi escrito por um grupo de intelectuais, entre escritores, cientistas políticos, advogados e professores, e organizado por Thomas Juliano. Ele organizou, mas são vários artigos reunidos e que ali desnuda o nosso pedagogo, e que era um advogado, e desnuda os seus métodos e uma coleção de artigos intelectuais que ele escreveu em diversas áreas e que examinam e comprovam a incapacidade do patrono para tão elevada, tão nobre missão que nos levou a esse atraso, a essa ignorância de tantos anos, né? E somos apesar de nós sermos aqui o país maior, mais rico da América Latina, nós somos também um dos mais atrasados. Tanto é que não temos nenhum prêmio Nobel e nós precisamos mudar isso, né? Nada contra a pessoa do Paulo Freire, até porque ele é idolatrado por muitas pessoas. Da última vez que eu me referi a esse homem num vídeo, eu perdi muitos seguidores porque as pessoas ficam brabas, porque acham que esse homem foi a solução do Brasil, que nós temos o melhor nível cultural do mundo. Mas não é isso que ocorre. Vamos ser realistas, nada contra a pessoa dele. Então, a obra mais famosa de Paulo Freire foi A Pedagogia do Oprimido. Eu tenho um livrinho, né? E esse livrinho é recheado de elogios para ditadores como Fidel Castro, Che Guevara, Mao Tse-tung, Lenin, Stalin. E ele adorava aquelas revoluções comunistas sangrentas. Ele ignorava talvez o sangue de inocentes derramados por ideologias, por esses tiranos, por esses assassinos que dominaram o mundo durante anos, quase uma centena de anos. E eles foram responsáveis por muitos genocídios covardes, como lá na própria China, que matavam as pessoas com um tiro na nuca, né? Fidel Castro aí, que mandava fuzilar no paredão as pessoas que eram contra a sua ideologia. Então, esse livro, A Pedagogia do Oprimido, ele é um verdadeiro panfleto comunista, não tem quase nada de pedagogia, porque eu li ele, e o objetivo dele é coberto de um manto de palavras, de frases confusas e até contraditórias, desconexas. E a finalidade é estabelecer as bases de uma revolução socialista no Brasil por meio da subversão da cultura. É a cultura de estudantes, né? Estudantes principalmente do nível médio e nível superior. E em prol de um velho e refutado materialismo marxista e aquela famosa luta de classes que era pregada nisso aí. Ele falava em opressor e oprimido, rico contra pobre, patrão contra empregado, homem contra mulher, esse tipo de guerra cultural que ele fazia. Então, esse livro, A Pedagogia do Oprimido, é um livro político, nada mais que isso. E tem outros livros também nessa mesma linha, dele. Então, com relação à eleição de Bolsonaro, agora que a gente tinha uma ideia de um governo conservador que fosse mudar essa situação, nós tínhamos tudo para começar uma nova era, uma verdadeira revolução na educação, melhorar a educação, mas devido àquele MEC lá que está muito aparelhado, né, pela esquerda, nós perdemos um ótimo ministro que foi esse aí,
o Abraham Van Traub. Ele estava tentando fazer um bom trabalho lá, mas é impossível, nessas alturas do campeonato, fazer mudança. Mas a gente sabe que é necessária uma mudança urgente e profunda, uma revisão, principalmente na formação dos nossos professores, e jamais poderemos, sem isso, nós jamais poderemos superar as nossas dificuldades nessa área. É preciso introduzir no ensino médio e no ensino superior pedagogias realmente científicas, né, e calcadas em evidências empíricas, experienciais, e essa é a ideia desse livro aqui, desconstruir, mas sempre citando, dando um encaminhamento, dando uma solução. Então a conclusão é a seguinte: não podemos continuar apenas com essa politização de esquerda, né, que tanto mal faz ao ensino do país, e precisamos de mais ciência e menos ideologias, que tem muita ideologia lá, muita doutrinação e barata, doutrinação mistificadora. O problema nunca foi, na educação, o problema nunca foi falta de verbas. O problema lá, como disse o Weintraub, foi má gestão, foi doutrinação, foi incompetência, foi excesso de cabides que tem lá dentro, de pessoas que não estão lá dentro para ensinar. No meu livro eu falo isso e eu tirei dados de estatísticas e até de sites, né? Então o resto tudo se dá um jeito. O problema não é esse. Então eu sou um exemplo disso, que eu também sou de origem pobre. Eu paguei meus estudos superiores com o meu salário, trabalhando e pagando. Eu não estudei em universidade pública. Estudei até um certo tempo em escola pública, depois eu paguei meus estudos. Não dependi de cotas nem de nada. Não sou contra quem consegue essas coisas, mas a gente tem que lutar por aquilo que a gente quer. E a qualidade de ensino, né, o aluno que tem que se interessar também, não adianta esperar que o professor faça tudo por ele. Então, uma prova da grande influência da doutrinação comunista na nossa educação foi a censura até nos livros infantis, como eu vou passar os vídeos aí, só para vocês terem uma ideia das sátiras que fizeram, com uma censura que fizeram nos livrinhos do Monteiro Lobato para as crianças, e preconceitos, e racismo e tudo por ideologia, sem falar nas doutrinação e ideologia de gênero que tem nas universidades e nas escolas. Então, vou mostrar a seguir os vídeos para vocês terem uma ideia. A decisão sobre a polêmica do livro Caçadas de Pedrinho, de Monteiro Lobato, só deve sair depois do caso conhecido como Mensalão. Como não houve acordo após 2 reuniões, o ministro Luiz Fux, do STF, vai ter que julgar o processo. Por causa desse intervalo, diversas entidades com diferentes pontos de vista querem participar de alguma forma e desejam opinar sobre o tema. O Supremo Tribunal Federal realizou hoje a primeira audiência para decidir se o livro Caçadas de Pedrinho poderá ser usado na rede pública de ensino. O livro foi denunciado por ONGs que alega que ele contém elementos racistas. Por favor, não confundir com o livro Cagadas de Pedrinho. Esse aí foi escrito pelo marido da Piovani, depois que tingiu o cabelo de gema. Eu comprei Cagadas de Pedrinho, então, saco. O livrinho, ele surfa e é loiro. Olha, e é racista mesmo, hein? As espigas de milho que são retratadas de modo pejorativo nesse tal livro, rapaz, como se fossem todas CDFs, magricela, com óculos, antissociais. Tem tanta espiga de milho por aí bem sucedida, rapaz, provando que preconceito não está com nada. Vem cá, deixa eu te falar, o argumento das ONGs é que os personagens negros são descritos de modo preconceituoso e estereotipado, tipo como a tia Anastácia, que poderia ser mal interpretado pelas crianças. Mas aí você para pensar, elas estão na escola, minha filha, para que serve o professor, então? Não é para ensinar os alunos o contexto da birosca do livro? Exatamente, histórico. Não, desculpa, para que serve o professor? É para a gente atirar a bola de papel e chamar de fracassado. Então, uma bica na virilha. Tinha esquecido, verdadeiro. E corre. Eu sonhava que agredia professor, sonhava que ia para a escola pelada e tinha esquecido a lição de casa. Mas deixa eu ver um negócio, se eu entendi direito uma coisa. O argumento do STF, o sítio do Pica-Pau Amarelo é racista, né? Zorra Total não é racista, é isso? Porra. Então, sítio, racista. Zorra, não racista. Sítio, racista. Zorra, não. Aprendeu? Mas vem cá, galera.
Você não precisa ficar preocupado se os livros do Monteiro Lobato forem adotados pelas escolas. Os alunos não sabem ler mesmo, então fica de boa que eles só estão livre desse mal, não é mesmo? Porra, Nem eu não, sei imagina, ler, o Zorra não é estereotipado. Eu vou no Rio de Janeiro e todo mundo fala assim, como é que é? Dentro do metrô. É claro que é assim. Enfim, entre os convocados para audiência estavam o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, o procurador-geral da União, Roberto Gurgel, Narizinho, Saci Pererê, Curupira e Marquês de Rabicó. É um porco. Mas depois disseram que aí seres folclóricos não poderiam participar. Aí Roberto Gurgel teve que... Olha aqui, depois não quiseram proibir, né, o livro do Monteiro Lobato, Caçadas de Pedrinho, porque tem uma imagem, né, onde ele fala da tia Anastácia, que é o personagem que ele trata com o maior carinho. Tia Anastácia tem lá, parece que ela subiu no barril como uma macaca. Ah, isso é racismo! É o Adolf Hitler, ele quer matar todos os pretos, né? Tem que proibir isso, tem que queimar os livros dele em praça pública. Pô, até o Aldo Rebelo, que é mais comunista do que Lenin, protestou de uma porra dessa. Até ele está escandalizado. Aí... É isso aí, pessoal. Então se inscreva no meu canal, quem não é inscrito ainda, é só clicar ali, acionar o sininho para receber notificações. E tem um site abaixo, justificaepolitica.com. Se você entrar lá, você vai encontrar vários livros. Eu vou deixar na descrição aqui como você faz para conseguir esse livro aqui. E outros livros também estão lá no meu site.